A maioria de vocês que vai escutar essa história provavelmente não vai acreditar no que vou contar. Eu mesmo teria dificuldade em acreditar se não tivesse passado por tudo isso. Até onde sei, apenas 2 pessoas sobreviveram a essa experiência incrível e retornaram à Terra. Mas infelizmente a outra pessoa não está mais entre nós. Quanto a mim, o governo me alertou sobre as graves consequências que enfrentaria se compartilhasse minha história surpreendente e assustadora. Mesmo assim, decidi contá-la porque acredito que as pessoas precisam saber o que existe lá fora e tenho receio de que a verdade seja revelada em breve, especialmente quando uma guerra intergaláctica estiver prestes a chegar. Como a maioria das vítimas de sequestro, eu não sou alguém especial ou importante. Na verdade, eu estava em uma situação difícil, no nível mais baixo da sociedade. Perdi meu emprego, minha casa e lutei contra o vício do álcool, acabando por dormir nas ruas e me aquecendo com vodka barata. Eu entendo que minha admissão de ter um problema com o álcool possa levantar dúvidas sobre minha história, mas posso garantir que estava completamente sóbrio quando tudo o que vou descrever aconteceu. Naquela noite, me refugiei em um ponto de ônibus abandonado ao lado de uma estrada deserta e adormeci sob o céu estrelado depois de terminar minha garrafa. Não sei que horas exatas fui despertado, mas recordo-me claramente de que meus sentidos foram abruptamente sobrecarregados. Meus ouvidos estavam zumbindo intensamente e meus olhos ficaram temporariamente ofuscados por uma luz branca intensa. De repente, e de maneira inexplicável, senti meu corpo sendo erguido do banco, elevando-se em direção ao céu noturno. Minha última lembrança foi da visão de uma aeronave escura em forma de charuto pairando acima de mim e, para meu horror, percebi que estava sendo levado em direção a ela. Então, gradualmente, perdi a consciência. Meus olhos se fecharam enquanto tudo ao meu redor se tornava escuro. Despertei após um período de tempo indeterminado em um local verdadeiramente estranho. A primeira coisa que notei foi a dor que percorria todo o meu corpo, uma dor constante enquanto meus ossos e articulações latejavam em agonia. Rapidamente, percebi que estava completamente nu, desprovido de roupas, enquanto repousava sobre uma superfície de metal gélido que fazia minha pele arrepiar e meu corpo tremer. Quando finalmente consegui abrir os olhos, foi doloroso, mas minha visão estava limitada, pois a sala onde eu me encontrava era revestida de aço, iluminada apenas por uma luz vermelha fraca. Nesse momento, o pânico tomou conta de mim, e com as pernas trêmulas, tentei correr em direção à parede. Minha tentativa de fuga foi interrompida abruptamente quando uma dor aguda percorreu meu corpo, como se tivesse sido atingido por um raio. Soltei um grito de agonia, desabando no chão frio e rígido. Ao estender a mão para minha garganta, fui aterrorizado ao descobrir que estava usando uma coleira de metal presa ao redor do meu pescoço. Em um ato de completo desespero, arranquei a coleira na tentativa de removê-la, mas em vez disso, fui atravessado por outra descarga elétrica. Não faria isso se fosse você, advertiu uma voz masculina vinda das sombras, seu tom surpreendentemente tranquilo dadas as circunstâncias. Essa coleira de choque está programada para disparar se você fizer movimentos bruscos ou tentar removê-la. A voltagem aumentará gradualmente até que você perca a consciência ou seu coração pare. Uma enxurrada de emoções me invadiu ao ouvir essas palavras. Confusão, raiva e medo. No entanto, decidi seguir o conselho do estranho, não querendo reviver aquela dor excruciante. Com cautela, abri meus lábios ressecados e pronunciei as palavras gaguejando. Quem é você? E o que é este lugar? Meu nome é Teófilo, e sou como você, um prisioneiro aqui. Há mais alguém aí? Perguntei com cuidado. Sim, veio a primeira resposta, desta vez de uma voz feminina assustada. Sou a Lilith, e não sei por que estou aqui. Houve uma pausa antes que a próxima voz se manifestasse na escuridão, com tremor em suas palavras. Max, eu sou o Max. Não sei por que isso está acontecendo. Eu só quero ir para casa. Tenho certeza de que todos nós queremos, respondeu Teófilo. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer.
Balancei a cabeça, começando a suspeitar que tudo isso fosse algum tipo de pesadelo vívido, mas no fundo do meu coração, eu sabia que era real. Você não respondeu à minha pergunta, insisti, à medida que meu medo se transformava em fúria. Onde diabos estamos? E quem fez isso conosco? Ouvi Teófilo rir antes de responder. Bem, tecnicamente são duas perguntas, mas ficarei feliz em esclarecer, embora eu suspeite que vocês não gostarão das respostas. É difícil explicar em palavras, então talvez seja mais fácil se eu mostrar a vocês. Passos ecoaram, e vi a silhueta de um homem caminhando lentamente pelo chão de metal em direção à parede adjacente. Ele tocou um painel de controle oculto com seus dedos esqueléticos e digitou um código. De repente, um mecanismo foi acionado, e uma veneziana se abriu lentamente, revelando uma cena que fez meu coração gelar de terror. Por fim, quando a veneziana foi finalmente aberta, todos nós deparamos com uma janela transparente em forma de vigia que dava para o exterior. O que vimos foi um céu escuro adornado por estrelas distantes e um globo azul e verde que todos nós reconhecíamos muito bem. Ergui-me lentamente, ignorando as dores latejantes em meu corpo nu, enquanto caminhava descalço até a janela e observava a cena com incredulidade. Examinei os contornos dos familiares continentes verdes, os vastos oceanos azuis e as nuvens mutáveis que vagavam pelo planeta. Para meu espanto e horror, percebi que estávamos olhando para a Terra, o que só podia significar uma coisa: não estávamos mais em nosso planeta de origem. A luz refletida da superfície terrestre iluminava agora o quarto onde estávamos confinados. Uma cela de metal com poucas comodidades visíveis, exceto por um precário buraco no chão que eu presumi ser o banheiro e duras lajes de concreto em vez de camas. Foi nesse momento que finalmente pude ver claramente meus companheiros de prisão. Lilith e Max estavam na mesma situação que eu, nus, feridos e desorientados, com olhares de terror em seus olhos ao testemunharem a mesma visão. Ambos estavam evidentemente em estado de choque. Tentei preservar sua dignidade focalizando em seus rostos e não em suas formas despidas. Lilith era uma jovem mulher, magra e atraente, embora eu notasse os sinais evidentes do vício em seu corpo: pele pálida, olhos avermelhados e marcas de agulha nos braços. Max era um homem mais velho, com a pele flácida e enrugada. A pura agonia em seus olhos assustados me fez pensar que ele estava à beira de um colapso psicológico. No entanto, Teófilo era diferente. Percebi que ele usava a mesma coleira de choque que nós, mas estava completamente vestido, envolto em uma túnica branca que mantinha sua dignidade. Embora sua saúde não parecesse estar no auge, seu corpo magro e olhos cansados, ele transmitia a impressão de ter testemunhado muitos horrores. Ficou evidente que Teófilo possuía informações que o restante de nós desconhecia. Não fui o único a perceber isso, pois logo todos nós nos voltamos contra o misterioso Teófilo. Como você sabia sobre aquela janela? Eu exigi uma explicação. Teófilo levantou as mãos em gesto defensivo e respondeu: posso explicar tudo. Apenas me dê uma chance. Isso é bobagem, Max gritou com raiva. Você está nos enganando, cara. Sim, Lilith concordou. Como podemos ter certeza de que não foi você quem nos colocou aqui? Por que diabos deveríamos confiar em você? Quando nossa punição terminou, todos olhamos para cima, vendo Teófilo olhando para nós com um olhar mal disfarçado de satisfação presunçosa nos lábios. Eu avisei você, ele disse. Lenta e dolorosamente, levantei-me e meus companheiros de prisão fizeram o mesmo enquanto procurávamos respostas do Teófilo. Meus amigos, ele começou. Como já expliquei, sou um prisioneiro aqui, assim como vocês três. Acontece que os nossos captores me concederam certos privilégios e acesso a informações limitadas. Por quê? Não posso dizer. Embora suspeite que faça parte do plano deles explicar a situação aos recém-chegados. Minha mente estava acelerada, o suor escorrendo da minha pele. Nada disso fazia sentido. Não entendo, perguntou Lilith, quebrando o silêncio tenso e confuso. Quem fez isso conosco? Quem diabos está nos segurando? E onde diabos estamos?
Teófilo assentiu antes de responder. Onde estamos deveria ser óbvio, embora eu entenda que é muito para absorver. No entanto, estamos claramente no espaço acima do nosso planeta natal. Quanto a quem está nos segurando, bem, isso é mais difícil de explicar. Nossos captores não são deste mundo. Presumo que eles venham de outro sistema estelar em nossa galáxia, embora de onde exatamente eu não possa dizer. Eles compartilharam pouco comigo sobre sua cultura ou civilização. Eu só sei que a tecnologia deles é muito superior à nossa. Então, o que você está dizendo é que fomos abduzidos por malditos alienígenas? Exclamei em descrença, chocado. Isso é exatamente o que estou dizendo. Teófilo confirmou severamente. Abdução alienígena? Lilith interveio com entusiasmo. O que você quer dizer com sondagem anal e toda essa merda? Max soltou uma risada nervosa, mas Teófilo não participou da piada, seu rosto permanecendo duro. Receio que seja muito pior do que isso. Ele disse solenemente. Eles não têm interesse na anatomia humana, exceto com o propósito de nos infligir dor física. Um arrepio percorreu minha espinha quando perguntei: o que diabos você quer dizer? Teófilo não respondeu imediatamente. Em vez disso, apontou e direcionou nossa atenção de volta para a vigia. Virei minha cabeça para olhar, instantaneamente enojado pelo horror que testemunhei, enquanto primeiro e depois um segundo corpo humano flutuavam lentamente pelo espaço e passavam pela janela, seus corpos nus congelados no vácuo frio. O primeiro era um homem, o segundo uma mulher, e ambos os cadáveres apresentavam sinais óbvios de tortura, com incisões profundas feitas na carne, marcas de queimadura na pele e dedos cortados das mãos. Seus olhos esbugalhados e injetados ainda estavam abertos, cheios da dor e do terror de seus momentos finais. Todos nós assistimos com espanto e choque, enquanto os corpos desapareciam de vista, perdidos para sempre no cruel vazio do espaço. Doce Jesus, murmurei, todo o meu corpo tremendo de repulsa enquanto me afastava lentamente da vigia. O último lote, Teófilo explicou solenemente. Nossos captores acabaram com eles. Lutei para forçar as palavras a saírem da minha garganta. Eles os assassinaram, torturaram-nos primeiro e depois atiraram os seus corpos para o espaço. Por quê? Por que eles fariam isso? Eu perguntei. Bem, essa é a pergunta de $1000, não é? Teófilo respondeu enigmaticamente. Não tenho todas as respostas, mas já estou neste navio há algum tempo. Observei o que ocorre e tive uma comunicação limitada com nossos captores, recebendo tanta informação quanto um mestre forneceria ao seu escravo. A partir disso, cheguei a algumas conclusões. Todos os organismos vivos são produtos de seu ambiente e as características que eles desenvolvem permitem-lhes sobreviver nesse ambiente. O problema da evolução é que ela é difícil de se livrar. Nós, humanos, nos consideramos uma espécie avançada e civilizada, mas ainda somos propensos a impulsos animalescos e primitivos. Agora, imagine uma espécie que evoluiu num planeta muito mais perigoso do que o nosso, um ambiente povoado por muitos organismos altamente agressivos, onde o vencedor evolutivo precisaria de ser mais inteligente, mais forte e mais implacável do que os seus concorrentes para terminar no topo. Avancemos alguns milênios e essa espécie será agora tecnologicamente avançada e capaz de fazer viagens espaciais intergalácticas. Encontrar-se com outras civilizações desenvolvidas de forma semelhante e, inevitavelmente, há conflitos, guerras terríveis, travadas em sistemas estrelares, resultando em inúmeras mortes. Teófilo fez uma breve pausa enquanto olhava pela vigia em direção ao nosso planeta distante. Seria seguro dizer que estávamos todos atentos a cada palavra sua, embora as implicações do que ele nos dizia fossem extraordinárias e aterrorizantes. Eventualmente, estas guerras terminam num impasse, à medida que múltiplas civilizações lutam entre si até um impasse sangrento. Surge uma nova ordem, uma espécie de ONU galáctica formada para manter a paz. A guerra acabou. No entanto, os nossos captores ainda têm os mesmos instintos predatórios, um resquício da sua evolução violenta.
Então, o que eles fazem com esses impulsos assassinos? Bem, eles chegam a um lugar como a Terra, um planeta isolado e isolado no limite da galáxia, além das leis da Confederação Galáctica. Aqui, eles podem sequestrar impunemente, pegando aqueles que não farão falta e infligindo-lhes torturas sádicas antes de acabar brutalmente com suas vidas. Através de métodos tão dissimulados, os nossos captores podem satisfazer os seus impulsos obscuros sem arriscar uma guerra com os seus rivais galácticos. Balancei a cabeça, consternado, minha mente disparada enquanto tentava entender essa loucura. No final, foi Lilith quem vocalizou o que todos nós devíamos estar pensando. Então, você está dizendo que esses psicopatas são como as versões espaciais de Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, como se eles viajassem anos-luz apenas para torturar e assassinar pessoas. Teófilo franziu a testa antes de responder. Vamos, é um pouco mais complicado do que isso, mas em poucas palavras, sim, esta é a situação. Eu não pude acreditar. Meu cérebro exausto me disse que isso não poderia ser verdade, e mesmo que fosse, deveria haver uma saída. O que nós fazemos? Perguntei freneticamente. Como podemos sair deste inferno? Teófilo suspirou alto antes de responder. Você não. Estou com medo. Não há como escapar deste navio e não há como evitar seu destino. Todos vocês morrerão aqui. Infelizmente, isso é inevitável. Besteira! Gritei num tom de raiva. Isso não pode ser verdade. Você sobreviveu. Por que eles não mataram você? Nossos captores me mantêm vivo porque sirvo aos seus propósitos. Pelo menos por enquanto. Suspeito que eles vão me matar quando eu dar por vencida a minha utilidade. Ou talvez eles estejam apenas me deixando para o final. De qualquer forma, aceitei que nunca sairei vivo deste navio. De repente, todas as nossas atenções foram atraídas para o canto da cela, onde Max havia se enrolado em posição fetal, balançando a cabeça loucamente para frente e para trás, enquanto murmurava em um estado de pânico desconectado. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Eu não deveria estar aqui. Eu não mereço isso. Eu não deveria estar aqui. Um momento depois, a parede oposta se iluminou, quando de repente uma porta anteriormente escondida apareceu e se abriu. Eles estão vindo reivindicar sua primeira vítima. Teófilo avisou, um medo agora evidente em sua voz. Todos nós nos afastamos da porta, tentando nos preparar para qualquer monstruosidade que surgisse do outro lado. Mas Max perdeu a cabeça, levantando-se e tentando correr para a porta, gritando: "Deixe-me sair daqui! Eu preciso sair!" Ele se moveu rapidamente, antes que qualquer um de nós tivesse tempo de reagir. O que aconteceu a seguir foi um borrão violento em minha memória, quando um longo instrumento saiu da escuridão e atingiu Max com força na cabeça, derrubando-o para trás e caindo no chão de metal. A criatura que emergiu das sombras e entrou em nossa cela parecia algo saído de um pesadelo. Minhas habilidades descritivas não são boas o suficiente para fazer justiça ao ser alienígena, mas a melhor maneira que posso descrever a aparência da fera é um cruzamento entre um humano e um velociraptor. O alienígena tinha cerca de 2 metros de altura e seu corpo era coberto por escamas vermelhas, embora também usasse uma armadura semelhante a Kevlar sobre o torso. Sua boca, em forma de focinho, estava cheia de presas afiadas e seus olhos escuros eram os de um réptil, frios, calculistas e predatórios. Seus braços eram relativamente curtos e atarracados em comparação com o resto do corpo, mas notei que a fera tinha polegares e dedos oponíveis, o que significava que era capaz de segurar e direcionar a arma semelhante a um pique em suas garras, a mesma haste de metal que tinha, e que atacou o pobre Max. Suas pernas, por outro lado, pareciam poderosas, e vi que os dedos do meio dos pés eram adornados com garras afiadas e curvas com cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele bateu essas garras ameaçadoramente no chão de metal enquanto nos examinava, suas vítimas humanas nuas e indefesas. Neste ponto, Max infelizmente recuperou a consciência, olhando para a fera acima dele e gritando de terror absoluto.
Jurei que pude ver um sorriso cruel no que se passava pelos lábios do alienígena, seus olhos se arregalando com um prazer sádico enquanto ele erguia a arma. Um segundo depois, o corpo inerte de Max foi arrastado pelo chão, sua coleira de choque agindo como um ímã que se prendeu à ponta da lança de metal do alienígena, permitindo que ele facilmente puxasse Max, que chutava e gritava, para fora da cela e para dentro da cela. Corredor escuro além. Um momento depois, a porta se fechou, deixando um rastro de sangue e urina de Max no chão e o resto de nós presos lá dentro, lidando com o choque do que acabamos de testemunhar. Meu Deus, o que farão com ele? Lilith perguntou com a voz trêmula. Confie em mim, você não quer saber. Teófilo respondeu. Sentei-me em um canto, com a cabeça entre as mãos, enquanto tentava desesperadamente pensar. Certamente deve haver uma saída, pensei. Este não poderia ser o fim. Mas as coisas só pioraram nas horas seguintes. É evidente que os nossos captores gostavam de nos atormentar porque, embora as paredes das celas fossem grossas, elas deliberadamente transmitiam o som usando algum tipo de sistema de alto-falantes. E o que ouvíamos eram os gritos e súplicas do nosso companheiro Max, enquanto era submetido a torturas indescritíveis. Ouvimos todos os gritos ignorados por misericórdia, todas as incisões feitas em sua carne viva e um assobio desagradável que só posso presumir ser o equivalente à risada dos alienígenas reptilianos. Nossas reações ao ouvir essa monstruosa cacofonia foram diferentes em cada caso. Lilith desabou, deitada em um canto e soluçando incontrolavelmente, enquanto Teófilo ficava parado e ouvia em um silêncio sombrio, como claramente ele já havia passado por essa situação infernal muitas vezes antes. Quanto a mim, minha mente estava à beira da loucura e eu queria arrancar minhas orelhas para não ter que ouvir o sofrimento de Max. Continuei quebrando a cabeça, tentando pensar em uma saída e exigindo respostas de Teófilo. Mas ele não forneceu as respostas que eu precisava, pois o prisioneiro veterano parecia resignado com o seu destino. Podemos lutar contra os filhos da puta, certamente podemos, eu gritei. Teófilo balançou a cabeça negativamente. Você está nu, desarmado e tem uma coleira de choque presa ao pescoço. Além do mais, estamos a bordo da sua nave espacial, rodeados por dezenas de guardas armados e torturadores. A resistência é totalmente fútil. Acredite, muitos tentaram e todos falharam. Bem, não podemos argumentar com eles, então? Perguntei desesperadamente. Você é capaz de se comunicar com esses alienígenas? Não podemos fazer um acordo? Teófilo zombou da própria sugestão. Raciocinar com eles? Nossos captores não nos consideram melhores que insetos. Eles negociariam conosco tão facilmente quanto nós o faríamos com uma mosca doméstica comum. Bem, deve haver algo que possamos fazer, gritei com raiva, levantando a voz para ser ouvida acima dos gritos de Max. Não podemos simplesmente sentar aqui e esperar pela morte. Você não acha que eu já teria feito alguma coisa? Teófilo gritou, pela primeira vez perdendo a paciência. Você não percebe que considerei todas as opções possíveis? Cale-se! Gritou Lilith, enquanto levantava o rosto coberto de lágrimas das mãos. Cale a boca, vocês dois. Isso não está ajudando. Jesus Cristo, um homem está morrendo na sala ao lado. Mostrem a ele algum maldito respeito. As palavras furiosas de repreensão da mulher encerraram nosso debate. E logo depois, os gritos torturados de Max terminaram, substituídos por um terrível estertor de morte quando ele finalmente deixou o invólucro mortal. Estremeci ao ouvir aquele som horrível. Senti algum alívio pelo fim do sofrimento de Max, mas também medo, porque sabia que um de nós seria o próximo. Com certeza, não demorou muito para que a porta invisível na parede se reabrisse e o guarda reptiliano de mais de 2 metros de altura marchasse para dentro, suas garras estalando de excitação enquanto seus olhos predatórios examinavam o interior da cela em busca de sua próxima vítima. Levantei-me em desafio, cerrando os punhos enquanto enfrentava a fera. Eu sabia que qualquer resistência física seria inútil, mas ainda assim queria cair lutando.
Mas os olhos frios do alienígena me ignoraram, concentrando-se em Lilith e erguendo a arma enquanto avançava sobre ela. Experimentei um momento de bravura imprudente naquele momento, enquanto avançava em direção ao guarda, gritando: "Não, não a leve! Leve-me em vez disso!" A reação do alienígena foi instantânea, pois me atingiu com sua lança. Uma dor aguda reverberou em meu crânio quando desabei no chão. Comigo fora do caminho, o guarda alienígena continuou seu avanço sobre Lilith, que havia se protegido no canto mais distante da cela. Parecia inevitável que a fera a levasse, mas então o inferno começou. Houve uma explosão poderosa e toda a espaçonave tremeu, jogando todos nós pela cela como bonecos de pano indefesos. Isso incluiu o guarda alienígena, que foi jogado pesadamente contra a parede, com a cabeça quebrando ao causar o impacto. O alienígena não se levantou. Não sei se estava morto ou apenas inconsciente, mas de qualquer forma, ficamos felizes pela nossa salvação inesperada. Naquele momento, todos nos voltamos para a vigia, surpresos ao ver uma segunda nave voando pelo espaço. Uma nave prateada em forma de agulha que disparava enquanto acelerava em nossa direção, disparando mísseis através do vácuo. Houve mais explosões enquanto o navio-prisão em que estávamos a bordo tremia sob a força de múltiplos impactos. "Que diabos é isso?" gritei, olhando para Teófilo em busca de respostas. Pela primeira vez, o refém veterano pareceu tão surpreso e perplexo quanto nós. "Não faço ideia. Nunca vi um navio como este antes." Ele respondeu honestamente. Lilith nos trouxe de volta à realidade, gritando: "Vamos, droga! Precisamos sair daqui!" Ela apontou para o corpo incapacitado do guarda alienígena e para a porta ainda aberta, oferecendo-nos uma fuga da cela. Lilith foi na frente e eu a segui. Teófilo fez uma breve pausa, dando uma última olhada na prisão infernal antes de deixá-la para trás. Saímos e nos encontramos navegando por um labirinto de corredores escuros, enquanto as explosões continuavam a balançar a nave alienígena. Felizmente, nossas coleiras não transmitiram um choque pelo qual todos ficamos gratos. Só posso presumir que as explosões interromperam o sinal. Teófilo logo seguiu em frente, pois parecia conhecer o caminho. Ele nos levou para uma segunda sala, digitando um código para abrir a porta. O que encontramos lá dentro foi uma cena infernal, além dos meus piores pesadelos. Parecia que esta era a sala de tortura dos alienígenas, fedendo a morte, sangue e desinfetante. Vi prateleiras com lâminas primitivas e dispositivos cirúrgicos de alta tecnologia que presumi terem sido projetados com o único propósito de infligir dor física. E à medida que avançávamos pela sala horrível, vimos o que restava do pobre Max. Seu corpo preso a uma maca médica com os pulsos e tornozelos amarrados e o peito aberto revelando a caixa torácica e os órgãos internos, enquanto seu rosto estava congelado em uma expressão sombria. Máscara mortuária, um grito silencioso mas permanente em seus lábios, como uma lembrança arrepiante de seus agonizantes momentos finais. Jesus! Eu xinguei, enquanto olhava para seu cadáver mutilado, percebendo o quão sortudos tivemos em evitar o mesmo destino. "Puta merda, que diabos!" Lilith exclamou de repente, sua voz mais uma vez cheia de choque e desgosto. Olhei para a parede oposta da sala e testemunhei puro horror. Lá, montadas em uma exibição macabra, estavam as cabeças decepadas das muitas vítimas dos alienígenas. A maioria era humana, mas também havia outras espécies, exóticas e desconhecidas aos meus olhos. Um parecia algum tipo de criatura aquática, completa com guelras e escamas, enquanto o outro parecia semelhante a um lobisomem, exceto que tinha 6 olhos. Ao todo, havia cerca de uma dúzia de cabeças montadas na parede. Mas isso nem era a pior coisa da exposição sádica. O que arrepiou tanto Lilith quanto eu foi o fato de que as cabeças decepadas ainda estavam vivas. Não sei como eles fizeram isso, ou que tipo de ciência distorcida usaram, mas cada cabeça estava conectada por tubos a algum tipo de dispositivo eletrônico digital que parecia monitorar seus sinais vitais. Cada cabeça parecia estar presa em seu próprio pesadelo infernal sem fim. Alguns nos encaravam com olhos injetados e cheios de loucura.
enquanto outros abriam e fechavam a boca maniacamente na tentativa de gritar, exceto que nenhum som foi emitido, já que, presumivelmente, eles não tinham mais cordas vocais. E algumas das cabeças foram submetidas a tormentos ainda piores, tiveram os olhos removidos e as bocas costuradas, embora ainda farejassem o ar e reagissem aos sons, o resultado sendo a visão mais grotesca e repugnante que já testemunhei. Ah, sim, desculpas, Teófilo acrescentou com uma voz mansa. Eu deveria ter avisado você sobre seus troféus de caça. Eles usam sua tecnologia para manter os cérebros vivos, permitindo que essas vítimas selecionadas continuem a sentir dor e medo. Infelizmente, a maioria dessas pobres almas já perdeu a cabeça há muito tempo. Balancei a cabeça, surpreso com a maneira quase irreverente com que Teófilo descreveu essas atrocidades. Percebi, entretanto, que ele deve ter vivido no inferno, sofrendo horrores incalculáveis nas mãos de nossos sádicos captores alienígenas. Eu não conseguia imaginar o que ele teve que fazer só para sobreviver nesta nave de pesadelos. Enquanto observávamos horrorizados as cabeças vivas, Teófilo começou a trabalhar, tocando em um painel de controle para revelar símbolos bizarros que eu imaginei terem sido gravados na língua do alienígena e imagens que pareciam mostrar o interior da nave. Ele franziu a testa enquanto batia na tela, obviamente frustrado com o que estava vendo. Eu sei que existem cápsulas de fuga neste navio. Eu os ouvi falar sobre procedimentos de evacuação de emergência. Ele apontou para o mapa do navio, chamando nossa atenção para uma área na parte traseira da embarcação em forma de charuto. Eles deveriam estar localizados aqui, mas não sei como chegamos até eles. E mesmo que o façamos, não tenho ideia de como operar as cápsulas, muito menos de como navegar de volta à Terra. Lilith e eu trocamos um olhar de desespero, percebendo que chegamos tão longe apenas para enfrentar outro obstáculo. Mas Teófilo era um homem derrotado, resignado ao fracasso e à derrota. Ele nunca pensou que chegaríamos tão longe, e eu sabia que não poderíamos desistir agora. Onde há vontade, há um caminho. Enquanto pensávamos sobre o nosso próximo passo, o destino mais uma vez interveio, quando de repente a porta da sala explodiu e algo entrou através da fumaça e do fogo. Preparamo-nos para o pior, mas o que nos confrontou foi algo novo, um robô flutuante, semelhante a um drone, com 2 braços mecânicos estendidos, ambos adornados com armamento de alta tecnologia. Ele também tinha um dispositivo tipo câmera conectado ao seu corpo principal. Um círculo escuro como breu nos observando silenciosamente, como se estivesse analisando nossas formas físicas, ou talvez escaneando nossas ondas cerebrais. Olhei para Teófilo em busca de uma explicação, apenas para descobrir uma expressão de perplexidade em seu rosto. Claramente, ele não tinha ideia do que era essa entidade ou se ela nos causava danos. Um momento de tensão passou enquanto o robô flutuante continuava a nos observar, antes de repente uma luz verde piscar em sua tela visível, e para nossa surpresa, o robô falou conosco em um inglês quase perfeito. Saudações, cidadãos da Terra. Por favor, não fiquem alarmados. Eu sou a Unidade 2317, um drone de combate autônomo de inteligência artificial ligado ao SS Righteous Fury, um navio de guerra da Confederação encarregado de caçar e neutralizar navios piratas que operam em violação da lei galáctica. Todos vocês são vítimas de uma conspiração criminosa empreendida por uma facção desonesta envolvida em operações de caça ilegal. Nossa missão principal é eliminar os caçadores desonestos, mas também temos a tarefa de resgatar quaisquer sobreviventes e, sempre que possível, devolvê-los aos seus mundos de origem. Agora vou libertá-los desse pesadelo. Num instante, todos os nossos colares de choque se desconectaram e caíram do pescoço, provavelmente desativados por algum tipo de contramedida eletrônica. Todos nós sentimos um grande alívio por termos sido libertados, embora ainda estivéssemos muito longe de casa. Por favor, sigam-me e eu os acompanharei até uma zona segura, disse o drone AI. Nós 3 nos entreolhamos confusos. Eu certamente não me senti confortável em confiar em um robô assassino de outro planeta,
mas considerei que a unidade 2317 era uma aposta melhor do que nossos torturadores reptilianos. Saímos pela porta demolida e fugimos para o labirinto de corredores, seguindo o drone pairando enquanto ele seguia na frente. Enquanto isso, o caos da batalha estava ao nosso redor, enquanto a nave alienígena era atacada pelas forças da Confederação. Tínhamos acabado de virar uma esquina quando fomos confrontados por um soldado reptiliano, armado com algum tipo de rifle de alta tecnologia. Ele rosnou antes de mirar, erguendo a arma e se preparando para atirar. Mas a máquina reagiu mais rápido, disparando rapidamente uma série de projéteis semelhantes a dardos que rasgaram o corpo do alienígena em pedaços. Caminhamos sobre seu corpo e continuamos nossa fuga, observando cenas de violência, enquanto outros drones assassinos enfrentavam alienígenas reptilianos em combate mortal. A luta foi feroz, mas parecia claro que os drones de IA estavam a vencer, à medida que os nossos captores alienígenas eram gradualmente exterminados e a sua nave de tortura invadida. Finalmente, chegamos ao que imaginei ser a parte traseira da nave espacial, onde vimos uma fileira de portas circulares com símbolos estranhos escritos acima delas e painéis de controle nas paredes metálicas ao lado delas. "As cápsulas de fuga! Nós conseguimos!" Teófilo exclamou, seus olhos brilhando de esperança pela primeira vez desde que o conheci. Nosso salvador robótico estendeu um braço mecânico e começou a apertar botões no primeiro painel de controle. "Destino Terra, localização, o continente norte-americano. Seu pod partirá em 2 minutos." Um momento depois, a porta se abriu, revelando o interior apertado, mas convidativo. "Graças a Deus!" Lilith proclamou alegremente. "Por favor, prossiga para dentro." O robô instruiu. Lilith entrou sem hesitação e eu fui segui-la, parando apenas brevemente para olhar para trás para o terceiro membro do nosso grupo. Para minha surpresa, vi que Teófilo estava afastado da porta do casulo. "O que você está fazendo?" Eu perguntei consternado. "Sinto muito, meus amigos. Não posso ir com vocês. É tarde demais para mim, você entende? As coisas que vi, o que tive que fazer para sobreviver, não posso retornar à Terra depois de tudo isso. Deve haver um preço." Havia lágrimas em seus velhos olhos e eu poderia dizer que sua alma estava doendo. Lutei para encontrar palavras para convencê-lo, mas não houve tempo. De repente, um trio de guerreiros reptilianos avançou pelo corredor em nossa direção, atirando violentamente enquanto avançavam. Teófilo gritou, empurrando-me fisicamente para dentro da cápsula e batendo a palma da mão nos controles para fechar a porta. Fui selado lá dentro antes de saber o que estava acontecendo, observando impotente pela janela enquanto Teófilo fugia e 2317 lançava fogo de cobertura, enfrentando os atacantes em um combate mortal. A batalha foi intensa, mas breve, já que o drone robótico acabou sucumbindo a tiros superiores, explodindo em uma bola de chamas diante de nós. Os alienígenas avançaram sobre a nossa cápsula com armas em punho e por um segundo temi que tudo estivesse perdido. Mas então o contador chegou a 0 e a nossa cápsula foi lançada, uma enorme explosão de energia que nos impulsionou para o espaço a uma velocidade tremenda. "Ah, merda! Ah, merda!" Lith repetiu, enquanto fomos arremessados através do vácuo escuro. Segurei firme e continuei olhando pela vigia, vendo a nave reptiliana ficar cada vez menor à distância. Observei vários pequenos objetos ejetados da nave, que devem ter sido mais drones de IA escapando da nave condenada. E então, um momento depois, a nave do torturador explodiu de dentro para fora, sua forma dilacerada por chamas brancas, quando o pesadelo terminou. Observei os destroços se espalhando pelo espaço e derramei lágrimas por Teófilo, acreditando que nunca teríamos escapado daquela armadilha mortal sem o conhecimento que ele nos transmitiu. Lilith, por outro lado, estava focada na visão à nossa frente, enquanto nosso casulo se aproximava rapidamente da superfície da Terra. "Olha, estamos indo para casa!" ela exclamou. "Afinal, vamos conseguir!" Ela sorriu docemente para mim e por um momento eu compartilhei sua alegria.
Mas rapidamente experimentamos o trauma da reentrada na atmosfera, com o nosso pequeno casulo a arder à medida que o solo se aproximava rapidamente. Eu tinha certeza de que iríamos colidir com a superfície em um crescendo de fogo. Mas no último momento, o casulo acionou os propulsores reversos, reduzindo nossa velocidade e nos permitindo pousar de forma relativamente suave no chão, embora não sem solavancos. Um momento depois, as portas da cápsula se abriram automaticamente e pudemos respirar ar fresco pela primeira vez. E cara, foi incrível! Cautelosamente, Lilith e eu saímos da nave alienígena, encontrando-nos no meio de um milharal plano, aparentemente sem outra alma à vista. Examinei a cena, parte de mim ainda não acreditava que éramos verdadeiramente livres. Ok, e agora? Lilith perguntou enquanto caminhava para o meu lado, sua pele ainda nua brilhando sob o sol da manhã. Logo obtivemos nossa resposta com o forte barulho das pás do rotor, quando de repente um helicóptero preto apareceu no horizonte, aproximando-se rapidamente até praticamente pairar sobre nossas cabeças. Olhamos para cima, confusos e perplexos, antes de vermos movimento na estrada à beira do milharal, quando uma frota de SUVs escuros acelerou e um pequeno exército de agentes federais saltou, todos apontando armas para Lilith e eu enquanto eles nos ordenavam. Deitar no chão. Então, os federais prenderam-nos aos dois, colocando-nos sob custódia enquanto tomavam posse da cápsula de fuga alienígena, a única prova tangível do incidente. Ficamos detidos durante dias e interrogados separadamente, recebendo ordem de contar os detalhes de nosso sequestro e cativeiro. Não sei por que nos libertaram. Acho que não cometemos nenhum crime, mas fomos avisados para não falar sobre o que havíamos passado ou enfrentaríamos graves consequências. Obviamente, decidi agora ignorar esse aviso e contar a minha história publicamente pela primeira vez. Por que tomei essa decisão? Bem, suspeito que meus dias estão contados. Veja, recebi recentemente a notícia de que Lilith morreu repentinamente de overdose. Ela tinha um histórico de abuso de substâncias. Então é possível que ela tenha começado a usar novamente para lidar com tudo que se viu na nave após o sequestro. Mas não tenho tanta certeza se acredito nisso. Eu me pergunto se Lilith foi deliberadamente silenciada por alguma agência governamental obscura que quer encobrir a verdade. Se for esse o caso, eles certamente virão atrás de mim. É evidente que o nosso governo sabe muito mais sobre estes raptos do que deseja partilhar com o público. No entanto, duvido que consigam manter este segredo por muito mais tempo, não se uma guerra civil galáctica estiver a decorrer no nosso próprio sistema solar. Em qualquer caso, dada a enorme lacuna tecnológica, duvido que haja muito que possamos fazer para alterar o resultado deste conflito. A guerra está chegando até nós, e é melhor rezarmos para que os mocinhos vençam, porque eu vi o mal no universo e acredite em mim, é assustador. Obrigado por terem assistido e até mais.